Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o REIT M&A ou é, Mid American Apartment, né? Então a gente está com aí o plano de, aos poucos, né, introduzindo um pouco mais de REIT. Eu sei que muita gente pede, pergunta bastante, embora, tá? Assim, eu acho que o pessoal dá uma importância exagerada para os REITs, eles colocam uma alocação dedicada para REIT junto de estoques, que para mim não faz sentido nenhum, porque os REITs, eles não têm nada de especial, né? Eles são ações como quaisquer outras, e a única diferença é que eles têm, atendem uma série de requisitos para ter uma tributação especial lá no nível federal americano. Mas não é que seja uma classe de ativos diferente. São empresas que exploram, né, a atuação imobiliária de alguma forma, né? Tem as mais diversas formas. Então não tem por que você dar uma importância exagerada para essas empresas imobiliárias em detrimento a qualquer outro setor, por exemplo, tá? Mas esse lance aí da geração de renda, do dividendo, assim, é tão forte que o pessoal acho que acaba dando uma importância exagerada aí para os REITs, mas eles, né, são empresas como qualquer outra aí, né, tem só essa particularidade, certo? Mas a gente vai aos poucos aí tentando colocar um pouco mais de ativo. O Mid America, eu vou fazer o vídeo hoje, eu nunca fiz vídeo dele nem no meu canal, assim, né, desde o começo. Apesar de que eu caí no bait, né? Alguém falou na live ontem que tinha saído o resultado e na verdade ainda não, acho que vai sair hoje. Tá para sair o resultado. Mas enfim, a ideia aqui é mais falar sobre a operação do negócio em si, porque outra coisa que vocês vão ver, REIT não é uma coisa para você ficar vendo assim direto, todo trimestre, todo resultado, todo mês. Cara, REIT, depois que você entende como funciona e você viu o perfil e entendeu a empresa, o resto é só ir acompanhando, mas bem de leve, tá? Só para ver o departamento, tá? E o que, que ele tem de especial dentro desse segmento? Esse segmento vai ter os principais REITs, o Avalon Bay, o Equity Residential, o Invitation Rooms também, mas aqui ele é um pouquinho diferente, né? As casas deles e o Essex, que eu ia falar, os três principais REITs são esses aqui: o Essex, o Equity Residential e o Avalon Bay. O Invitation Rooms e o Sun Communities é um pouquinho diferente, né? Com as casas construídas lá e tal. E o DR é outro estilo, tá? Então, o que que esses três têm de diferente do Mid-America, tá? Esses três, eles são focados em mercados já mais maduros, seja na costa leste, Nova York, Boston e tal, seja na costa oeste, principalmente o Essex. Então, não é que seja melhor ou pior, tá? Mas o Mid-America, ele é focado no Sun Belt, a gente já vai ver na apresentação, que são cidades mais do sul dos Estados Unidos, mais para o interior ali, onde é uma região que ultimamente tem crescido mais. Isso quer dizer que o Rich é melhor? Não, é a região que no momento está crescendo. A gente está vendo um certo êxodo, né, de pessoas saindo de lugares tradicionais, Nova York, New Jersey, tal, grandes cidades, para o interior dos Estados Unidos, para cidades menores, e por isso que o Mid-America tem se aproveitado bastante, números muito bons recentemente. Mas claro, você tem que pensar sempre no horizonte de longo prazo, né, na geração de valor lá na frente desses ativos. Não vai ser assim para sempre, tá? Não é razoável acreditar dizer que vai acontecer daqui em diante. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso, com olhar um histórico e inferir que é uma vantagem competitiva assim durável daquele ativo. Não, esse é melhor que o outro. Olha aqui, ele entregou mais. Mas foram por dinâmicas que são alheias ao fundo. Claro, né? O fundo aí, eu com a cabeça aqui. A empresa. É claro que a empresa se aproveita por estar numa localidade, só que não é mérito dela, nem culpa dela, que, por exemplo, Vale do Silício se desenvolveu muito, que hoje as grandes metrópoles estão com um êxodo, uma fuga de população, certo? Então tem que cuidar com isso em relação a esses ativos, tá? Dito isso, todos esses quatro aqui são bons, tá? Os outros residentials a gente fala em outro momento, tá? Mas enfim, vamos voltar lá para o Mid-America. Então, o foco dele são. O que, que ele tem de diferente? São localidades, né, fora dos grandíssimos centros, tá? Onde está tendo um crescimento maior e tudo mais, tanto econômico quanto da população. A gente já vai ver mais para frente na apresentação, tá? Em relação aos números, aquilo que eu falo, os REITs eles são muito tranquilos, tá? Você não precisa escolher trimestre a trimestre, às vezes nem ano a ano, tá? Ele vai crescendo ó, aos pouquinhos, vai crescendo receita, os outros indicadores. Não é uma regra para REIT em geral, tá? Mas via de regra, EBITDA, lucro líquido não representam, o net income, não representam tão bem o resultado do REIT. Por quê? Porque tal, a gente vai ver basicamente em cima da FFO, então ele tem gerado aí
gerou nesse último ano incompleto, né? O resultado tá para sair, né, na casa de 1 bilhão de FFO. Tem os investimentos em CAPEX, eu vou detalhar mais depois também. Isso aqui é o que sobra, isso aqui é o que distribui. O resto não tem muito segredo. O REIT em si, a parte financeira dos REITs é muito tranquila, tá? Não tem muito segredo. Endividamento que pode assustar um pouquinho, tá? É natural que os REITs rodem com endividamento maior, por alguns motivos. Primeiro, para eles crescerem, para você crescer como operação imobiliária, eu falei isso no vídeo da semana passada, né? O do Prologis. Você precisa pôr grana de cara. Então, seja para construir, para redesenvolver, para comprar de alguém um imóvel pronto, você tem que chegar e botar todo o dinheiro de uma vez. E o retorno você vai tendo ele parceladinho lá no longuíssimo prazo, certo? Então, esse tipo de negócio para crescer precisa de grana. E aí, inevitável você, né, fundiar isso com dívida e com emissão de ações também. Então, vocês vão ver bastante, ó, esse perfil em REITs, né, de aumentando a base acionária. Claro, mas você não falou que isso aqui é ruim para a empresa? Mais ou menos, depende. Isso aqui é ruim se a base acionária aumenta e os resultados não acompanham. Mas se o resultado cresce mais do que esse aumento de base, aí a empresa está gerando valor, ou o REIT está gerando. O que mais tem de guidance aqui? Tem um guidance de FFO, né, 8.4, as despesas com servidores, funcionários e tal. Mais G&A. E aqui eu vou começar a falar de um negócio que é bem interessante do Mid-America. Eu vou lá, crio um prédio novo lá e vendo as unidades. Isso é desenvolver player. Você pode comprar o próprio player. Tem uma outra empresa lá que explora imóveis, os funcionários dela, tá? Mas outra coisa que o Mid-America faz, que é muito constantemente, ó, reformando aqueles imóveis. Então, ou fazendo uma reforminha pontual, ou reposicionando o imóvel inteiro, que é uma reforma mais extensa para agregar mais valor, ou modernizando os imóveis que eles têm, colocando coisa moderna, consistentemente acima, porque ela investe bastante nisso, em valorizar os imóveis dos caras, tá? Então, isso aqui é bem legal. Fora isso, eles têm o normal também, aquisições, dispositions, então é normal esse tipo de empresa que tem muito imóvel reciclar caixa, né? E o desenvolvimento do zero também, tá? Ou seja, eles, né, fazem um pouquinho de tudo. Tanto esse CAPEX tradicional, quanto cada um de um tipo. Então, isso aqui, né, alguns exemplos do que eles estão construindo, né, de investimento desses projetos lá que eles estão. Né? Então, esse é o reposicionamento. Então, aí você reforma o apartamento inteiro. Então, aqui você tem uma captura, um ganho de valor maior, né? Por exemplo, você tem um imóvel muito bem localizado, mas está meio defasado e tal. Então, você vai lá, dá um tapa legal e você consegue jogar. Ter ali uma reforminha pontual ou vai ter um negócio mais caprichado, né? Vai depender. Então, aqui, ó, as oportunidades, eles identificam, ó, tem 14 mil unidades ou apartamentos que eles enxergam a oportunidade para dar uma reforminha lá e ganhar 40 pips, né, de evolução de margem, veio desse tipo de investimento. Aqui um pouquinho menos, 10, né? E aqui é onde eles é mais custo eficiente, né? 60 base points de aumento de margem. Não é mais eficiente, né? Talvez isso aqui seja só porque eles fazem mais dessas reformas, 20 mil reformas, bem mais do que esses daqui, né? Por isso que dá mais ganho de margem para a empresa no final. O que mais? Um pouquinho de tecnologia para dentro da empresa, né? Então, ferramenta digital para vender, para alugar, no caso, né? E tudo mais, uso de analíticas, né? Bem interessante. Falando sobre dinheiro em si, né? O perfil de dívida deles é bem bom. Primeiro, é abaixo da média ali dos 5 vezes de dívida líquida, de fazer alguma operação financeira para reduzir custo, coisas do tipo. E você sempre pode tomar mais dívida utilizando os imóveis que você tem como garantia. Quem já tem o melhor perfil possível de dívida, quanto mais unsecured, melhor, tá? Nota de crédito deles é boa, tá? Eles quase não têm um tiquinho de nada lá de preferred shares, então atenção nisso também. Tem o REIT que não tem dívida, mas tem muita coisas totalmente diferentes. E aqui é o equity, né? O equity do investidor. Então o balanço deles é bem sólido, tá? Mas a dívida aí bem, né, alongada, aquilo que eu falei, né? É bem abaixo os indicadores da dívida em relação ao setor. Então, dívida sobre os ativos é menor, security debt pelos ativos é menor, né? O unencumbered NOI, ou seja, o Net Operation Income que vem de propriedades que não estão atreladas a dívidas é maior, né? O dívida líquida EBITDA vai ficar melhor. Que é uma boa oportunidade de a gente explicar essas métricas aqui que todo mundo pergunta sempre.
que é FFO, Core FFO ajustado, Fed, tudo a gente analisar a maior parte dos REITs, tá? De onde vem o FFO? Você partindo do lucro líquido, que é esses 120 milhões, basicamente você soma a apreciação, tá? Eles estão pelo valor de aquisição, de desenvolvimento, e tem a regra contábil, ela não é, né, fidedigna a uma perda de valor. Porque você gasta ao longo da vida de um imóvel para, né, manter ele interessante, é muito menor do que a depreciação contábil, tá? É por isso que essa depreciação aqui, ela não representa as outras coisas. Você tem sim um gasto para manter o imóvel, né, atraente, tá, em boas condições, mas é menor do que a depreciação oficial. Até respondi uma pergunta dessa na discussão lá do Fundamentei, dá uma olhada hoje lá, sobre depreciação do lucro líquido, certo? Seria muito menor, né, o lucro líquido da empresa. Área, assim, né, do core business, por isso que é core, ou do negócio, né, natural da empresa, porque o que está sendo descontado aqui? É gasto com ação judicial, com Covid, umas marcações a mercado de dívida, umas taxa financeira. Então você está tirando dessa conta aqui, para chegar no Core FFO, coisas que não são da operação imobiliária. Tá? E você vai ver que nos bons ativos a diferença é mínima, né? 259, diferença na casa de milhões só. Ou de 1.000, né? Não é nem de milhões. Ou seja, né, num ativo bom quase não tem problema aqui. Ainda tem o Adjusted FFO. O que tem aqui no meio entre os dois? Né? Recurring Capital Expenditures. Capital Expenditures, todo mundo sabe, o CAPEX. Mas o que é o recorrente? É aquele investimento só para manter o imóvel. Né? Só para manter ele, né? Consertar alguma coisa. Para o CAPEX de manutenção seria 40 milhões. Então é o dinheiro que sobra, tirando ajustes e depois da manutenção dos ativos, tá? 220 milhões. Aí sim tem uma reduçãozinha, né? Mas claro, para manter os ativos, precisa mesmo de um gasto, né? Muito menor que esse. E por último, chega no FAD, né? Como é que é? Funds Available for Dividends, uma coisa, ou Distribution, uma coisa assim. Que é o dinheiro que sobra para distribuir. Por quê? Aqui entra todos os outros CAPEX que a gente comentou. CAPEX de redesenvolvimento, de melhoria. Essa já não é uma métrica tão comum, tá? Aparecem alguns ativos, outros têm outros nomes. Acho que é CAD, né? Que é Cash Available for Disposal, uma coisa assim. Então, vocês conseguiram entender bem a dinâmica, né? Por que existe o FFO? Qual é o somar de volta? E tem uma outra coisinha fora. Do FFO para o Core FFO, tudo que não é, né, imobiliário e tal, né? Extraordinário. E para o Adjusted, né, você tinha boas condições. E é isso, tá? Essas são as métricas financeiras, por isso que eu queria aproveitar aqui para mostrar. O resto tem outros demonstrativos aqui do meio da América, ok? Então vai ficar aí lição de casa para vocês verem o resultado. Não sei se sai hoje, sai amanhã, os resultados do meio da América. E checar aquele guidance, ver se está tudo nos conformes. São ativos simples, não tem que complicar, não tem que ficar gastando muito tempo, sem ter a mesma importância que todas as estoques que muita gente faz. Parece um absurdo, mas de perto, ok? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!